Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast inclusivo Café com RH, explorando desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Eu sou Beatriz Santana e nós iniciamos o nosso episódio com uma descrição nossa e do ambiente, pensando nas pessoas com alguma limitação visual e também para quem está nos escutando aí nas plataformas digitais e não está nos visualizando. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta, cabelos crespos até o ombro. Estou com uma blusa bege e ao meu lado a co-host Paola. Oiê! Então, eu estou sentada do lado direito da Bia. Hoje eu tô com uma blusa de manga curta marrom, com os cabelos semi-presos. Sou uma mulher branca, cabelo loiro escuro na altura do ombro. Tô com 2 bloquinhos, meu celular, uma xícara de café, um copo de água. Na minha frente tem um microfone. E depois do microfone nós temos nosso convidado também. Fica à vontade para se apresentar, fazer também a sua autodescrição, por favor. Boa. Primeiro é um prazer. Sou Rodrigo Cavalheiro. Estou o CEO da Progend, estou presidente da AGS, líder local do South Summit e faço uma descrição. Estou sentado na frente das excelentíssimas aqui que vão conversar com a gente hoje. Estou de camisa, ela é rosa a princípio. Estou com a minha super caneca, que eu fui quase intimado a trazê-la. Sim, pelo amor. Então, tu traz a tua caneca, senão tu não vem. Ai, nossa. E espero... É o pedágio. Exato, pedágio, boa. exato. Sou um homem branco, cabelo escuro, barba ruiva e tô aqui para contribuir com vocês. Bora, Certo. seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada a descrição de vocês. Vamos, por favor. Bora lá pro nosso assunto de hoje? Certo. O Rodrigo, ele é CEO da Progend, que é uma plataforma de multibenefícios. E hoje nós vamos falar um pouco mais, né? Conhecer o que seriam esses multibenefícios, o impacto positivo que eles têm hoje no mercado de trabalho, né? Será que é uma tendência ou necessidade? Mas antes disso, Rodrigo, a gente gostaria de conhecer um pouco mais da tua história, um pouco da tua jornada. E, claro, como é que tu começou, né? Com essa questão, qual foi teu olhar para as plataformas, para a plataforma de multibenefício? Boa. Me apresentando um pouquinho, como eu falei, sou do interior do estado, sou de Quaraí, é uma cidade longe, Onde bem fica longe. Quaraí? Quaraí, Não Paula, conheço. fica a 700 quilômetros daqui, fica na fronteira com o Uruguai. Ah, bem pertinho. Exato, são Logo 7 ali. horas daqui, então eu sou quase doble chapa, como a gente chama, então tem um cunho espanhol muito grande, Muito legal. até pelo sobrenome e também pela língua, né, pela facilidade da língua. Sou da fronteira, vim para Porto Alegre há uns 13 anos, possivelmente. Então já perdi um pouco do sotaque, por mais que ele seja um pouco carregado. Lá no fundo. Eu já perdi um pouquinho. Sou advogado por formação. A minha carreira ela foi construída sempre na linha pública. Então trabalhei na Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, TRF. É uma longa jornada. E aí chegou um momento onde eu tive algumas visões, ideias e coisa de pisciano, talvez, né? E eu decidi empreender na Progend, o que nós trataremos hoje. Mas naquele primeiro momento foi algo que eu comecei a tocar em paralelo para ver se de fato era algo aderente no mercado, se de fato existiria essa necessidade. E aí quando eu vi que a empresa começou a escalar de uma forma muito grande, eu comecei a pensar em largar tudo, como alguns amigos diziam na época, né? Eu quero ter louco, largar tudo. Mas, de fato, era algo que eu acreditava e acredito muito, que o nosso maior ativo na empresa é cuidar das pessoas, que é o que a gente faz hoje. E à medida que a gente for avançando, eu vou poder trazer mais detalhes para vocês, mas era um cunho de propósito muito grande, que vibrava e eu tinha essa energia de precisar fazer isso de qualquer forma. Não dormia direito de noite enquanto eu não tocava isso. E aí chegou um momento onde, de fato, ele escalou tanto que eu disse, não, agora é o momento, vamos fazer esse movimento aqui que ele é um pouco arriscado, mas ele também é muito estratégico, né? Que a gente tem que fazer movimentos com coragem e também enxergar o futuro deles. E aí, muito por isso, chegamos aqui. Muita história desde então, muita coisa aconteceu e mudou, mas eu tenho uma gratificação por estar fazendo isso, esse movimento na área da saúde, né? Que a gente sabe que é super importante, é um mercado gigantesco, então tem muito a ser feito ainda e a gente está aqui para ser um pedaço desse grande impacto no mundo. Bacana. E tu veio do CLT?
Tu teve essa bagagem antes de empreender? Eu não vim do CLT, mas eu tive muitos chefes onde me ensinaram aí o que é bom, o que não é bom. E quando a gente lidera empresas, Paula, a gente começa a entender os pormenores de cada gestão, né? Tu começa a identificar o que faz sentido para ti, o que não faz sentido, o que tu não seria de jeito nenhum. Então, até aqueles pseudo-chefes que não foram tão bons te ensinam também ao que tu não quer ser, né? Com certeza. E hoje eu tenho o prazer de liderar alguns times, porque eu estou em algumas frentes, né? Algumas iniciativas além da empresa. E isso me traz uma visão de mundo e gestão muito grande, assim, de enxergar o que de fato faz sentido, como tu lidar com as pessoas e as expectativas de cada pessoa, né? A gente sabe que a gente tem uma visão de mundo, tanto com base na nossa criação, quanto com base no nosso existencial, no nosso meio. E isso faz com que a gente tenha uma visão de liderança também específica, né? Tu vai direcionar as pessoas do teu time com base na tua cultura. Então, muito a criação que a gente tem na empresa é cultural. É fazer repetições, como a gente fala, né? Tu quer uma cultura consolidada, tu tem que repetir aquilo que faz sentido. Exemplo daqui, traga a sua caneca. Eu trouxe a minha caneca. Então, assim, isso é cultura. É cultura do podcast de vocês. Legal. E a gente tem algumas culturas na empresa também, né? Então, a gente vem aprendendo isso e eu costumo me moldar muito, né? Tanto a liderança, eu busco ter muita diversidade na empresa, porque eu acredito verdadeiramente que a diversidade ela te traz uma visão de negócio melhor, mais ampla. Então, tu consegue chegar em mais pessoas com impacto verdadeiramente útil. Então, tratando cada pessoa de forma individual, que é o que a gente falou antes do podcast aqui. Sim. Da importância de ter benefícios individuais, né? De cuidar de cada pessoa como aquele ser único. Isso é super importante. E isso a gente aplica na empresa também como algo que, de fato, vai impactar a vida daquela pessoa e, mais do que isso, impactar a família daquela pessoa, que é quem muitas vezes defende a permanência dela na empresa. Né? É quem, de fato, diz assim, não, segue lá porque eles te valorizam, eles te cuidam, tu só tá cansado. Sim. Dorme sim. um pouquinho, mas esse é o lugar para te ficar. Então, é um aprendizado ao longo do tempo, né? Ai, show. E a gente vai falar hoje de um assunto que está muito em alta, que é a parte de benefícios. Eu acompanho muito, olho muito, já tomei muitas decisões profissionais com base nisso, com base nos benefícios e o que a empresa ela proporcionava pra gente. E para entender a tua linha de raciocínio também, o que tu considera, o que definiria um benefício bom? Quando tu olha assim, tá procurando, cara, isso aqui eu definiria como se fosse um benefício bom. O que torna ele bom? Bom, para iniciar, eu acredito que seria bom eu também brifar um pouquinho o que é a Progend, né? Para o pessoal entender e aí eu dar um diagnóstico do que é um benefício bom para a gente, na nossa visão, né? Para que o público compreenda, pessoal, dessa jornada toda de aprendizado ao longo desses anos todos que a gente vem empreendendo na Progend, muita coisa mudou. Mas eu trago um diagnóstico de como a gente começou, né? A gente não começou desse tamanho que a gente é hoje, de estar em mais de 5.000 cidades em 26 estados, porque nada começa grande. É um passo de cada vez para a gente galgar e a gente seguiu esse mesmo caminho. A Progend nasceu, pessoal, de algo que já era inovador para a época, não existia. Hoje a gente fala isso que já é um pouco mais normal, é uma normalidade, mas na época isso era bem disruptivo. A gente foi a primeira empresa a conectar todo o ecossistema assistencial do Brasil para resolver todos os funerais de forma online. Sem que as pessoas tivessem que ligar para uma funerária e negociar preço de urna, coroa de flores, local de cemitério, em um momento tão delicado para todos os envolvidos. É um momento onde tu não quer lidar com isso, entendeu? Tu quer que tudo seja resolvido. E o que aconteceu nesse inteirinho? Isso foi em torno de 2017 e 2018. A gente vinha crescendo, cadastrando, etc. Fazendo essa assistência funerária para as pessoas, online. Plataforma, tudo online. Para as pessoas ou para empresas? Era B2C. Era B2C, era sempre para as pessoas. Porque era algo que a gente entendia que era um impacto gigante na vida de cada pessoa, cada família. E aí, 2018, 2019, explodiu a pandemia. Colapso, mundo fechando. E a gente era a principal empresa que tinha todas as funerárias cadastradas. E aí a gente começou a atender as principais seguradoras do Brasil. E com isso fez com que a gente crescesse muito nesse momento onde
era uma dor muito grande, as pessoas precisavam disso e a gente era uma das empresas que estava preparada para receber essa demanda. E ajudar as seguradoras também e ser ajudados por elas. Porque hoje a gente tem seguradoras por trás, grandes e parceiras muito grandes, justamente por essa ética que foi construindo ao longo desse tempo. Passando esse momento, a gente enxergou que a gente precisaria expandir essa visão e também impacto na sociedade. E com isso a gente foi aumentando cada vez mais os benefícios, assistências e vantagens dentro da plataforma. Então hoje, voltamos aqui para o mundo atual, nós somos uma plataforma multibenefícios em saúde, proteção e bem-estar para empresas. E empresas a gente costuma dizer organizações, porque a gente atende sindicato, cooperativa, associação e afins, né? E o que é isso? O que é esse multibenefício? A gente tem tudo que um colaborador precisa para a vida dele em um só lugar. Telemedicina, consulta com os médicos. Hoje a gente tem uma das maiores, porque a gente tem mais de 31 especialidades médicas, incluindo psicologia, que a gente falava antes, e psiquiatria, onde o índice de burnout nas empresas hoje é altíssimo. A gente sabe isso, ainda mais aqui que tem as enchentes, tem todo esse peso emocional da nossa região, né, pessoal? Então, a gente tem, por exemplo, assistência guincho e sinistro residencial que a gente atendeu na enchente aí, índices altíssimos. Não, e são benefícios não óbvios, né? Exatamente. Que eu falei, não é uma coisa de alimentação, refeição, é uma assistência. É bem diferente. Né? Exato. E aí, telemedicina, desconto em medicamento. Então, tu consultou no médico, tu vai nas farmácias e tem de 5% a 70% de desconto em medicamento. Olha a economia que a gente traz para as famílias e para as pessoas. Tem assistência nutricional. A gente sabe que a alimentação é a nossa vida. Tu te alimentou bem, tu vai ter uma motivação melhor no dia. O anterior foi sobre motivação, então é sobre isso, né? Aí tem sorteios em dinheiro pela Loteria Federal, então o colaborador todos os meses concorre a 15 mil reais sem ter que jogar na Mega Sena, ele está sempre concorrendo. A gente tem um clube de vantagens com mais de 300 marcas, com cinemas, restaurantes, pet shops. Tem assistência guincho, teve um pane seco, precisou de guincho chama, encanador, chaveiro eletricista. É assim, ó, é um mundo de benefícios. Cara, é outra realidade, né? É muito diferente do que aquilo que eu comentei ali no começo, né? De quando tu vai olhar, por exemplo, uma vaga. Se eu sou uma candidata e olho essa gama gigantesca de benefícios, isso já me dá, inclusive, uma sensação de como que a empresa ela atua. E o que tu percebe também sobre isso? Tu acredita que os benefícios, eles dizem sobre a cultura, sobre como a empresa ela se posiciona e ela quer se posicionar no mercado? Paola, benefícios são parte da cultura. É isso que a gente defende. Porque uma empresa que ela cuida do colaborador, ela está investindo na cultura e no crescimento dela. Isso é um fato estatístico, entendeu? As empresas que mais crescem são aquelas que mais valorizam os colaboradores. E aquelas que ficam no tempo são aquelas que ou não dão benefício ou dão benefício que não faz nenhum sentido. A gente ainda comentava, né? Se tu tem um quadro de colaboradores, isso são dados, tá? Se tu tem um quadro de colaboradores onde é 60 a mais, onde eles são mais velhos e não tem a prática de exercício físico, se tu dá o Gympass para eles, não faz sentido nenhum. É só algo tabelado para dizer que tem, mas que não vai converter de fato algo significativo. Uma questão que a gente aborda, né? Além desses benefícios todos, Bia e Paola, a gente é pioneiro e isso fez com que a gente crescesse muito, tá? Existe um grande gap no mundo de benefícios, que é qual? Vamos dar o exemplo dos PES da vida, que são as academias. Gympass, Total PES, não sei o que PES, tudo PES, no PES. Que é o quê? A empresa contrata um benefício da academia, vamos ao exemplo. 10%, 20%, 30% da base utiliza, os outros não utilizam. Vira um custo para a empresa vai lá e corta, porque, cara, ninguém está usando. Tem aderência, né? Exato, por que eu vou ter algo que ninguém usa? O que acontece nesse cenário específico que ele é muito grande? O colaborador ele se sente desvalorizado porque não está tendo benefício para a vida dele. O empresário fica mal visto, fica como um malvadão, porque, cara, para ele está sendo um custo que ele deveria investir em outra coisa. E aí ninguém fica feliz nisso. E esse colaborador ele vai para o concorrente por mais 50, 100 reais. Sim. Isso acontece, entendeu? Isso acontece. Eu já escutei isso, inclusive, em entrevista. Por que tu vai para outra empresa? Só para entender na entrevista de desligamento. Eu vou para outra empresa porque além da remuneração, ela não faz muita diferença. Mas eles têm muito mais benefícios. Qual benefício eles têm? Eles têm alimentação, eles têm academia, eles têm não sei o que, eles têm
plano de saúde. Eu tá, a gente tá perdendo e muita- os benefícios. E Já ouviu muitas isso de algum profissional? Sim, e eu, inclusive, já me posicionei assim. E o que eu vejo hoje é aquela questão que também a gente estava comentando nos bastidores, que é volume, não qualidade. E não aquilo que faz sentido, né? E trazendo hoje para o mercado de trabalho, até para nós, enquanto líderes de equipe e enquanto liderança, a gente também tem um papel fundamental de mapear isso. Como que a gente faz para mapear e identificar dentro da equipe um benefício que faça sentido? Tem um caminho, tem um passo a passo, tem alguma prática? Como que a gente faz para identificar isso e ser assertivo, né? Primeiro, isso é super assertivo. Inclusive, assim, ó, quando eu trago esse mundo de benefícios, pessoal, que são muitas possibilidades, a gente entendeu ao longo do tempo que é melhor tu diminuir a quantidade também na decisão. Por isso que a gente tem plano saúde, proteção e bem-estar, para de fato ajudar nessa decisão do que é mais importante para aquele momento da empresa, porque a gente sabe também sobre isso, que nem sempre tu tá pronto para ter esse monte de benefício. De repente, teu orçamento nem entra. Mas como a gente tem a flexibilidade de ajustar o plano com base nos benefícios que tu escolher e também no teu número de colaboradores, isso faz com que encaixe essa matemática e sinergia. O que a gente faz hoje para ajudar os empresários, empresárias e gestores de RH e financeiros que também entram nesse cálculo? Sempre. Sim. Nas nossas reuniões com o time, a gente sabe que vai entrar o RH e vai entrar o financeiro. Ser o RH empolgado, E a financeiro gente bem tem importa. Isso é importante, né, Bia? A gente tem duas abordagens importantes aqui. Para fechar o parênteses do que eu falei antes, para responder a tua pergunta, inclusive. Essa questão do convencimento do RH, que é muita emoção envolvida. Tipo assim, eu amei, eu quero para ontem. E aí chega no financeiro. E o financeiro olha a matemática. O gap que eu falei antes, expliquei, que o colaborador vai para o concorrente porque ele não se sente valorizado, a gente criou, pessoal, e isso fez com que a gente gerasse um impacto muito grande. Nós somos a primeira empresa, Health Tech, a bonificar financeiramente em dinheiro tanto os colaboradores quanto os empresários e empresárias por estarem mais saudáveis. Como que é isso? Explico. Já se interessou. A gente tem na Progeny uma gamificação onde tem o score de saúde da Bia e da Paola. Da PS Studio, por exemplo. Aí a Bia consulta com o psicólogo. Ela pontua. A Bia vai na academia, ela pontua. A Paola vai no cinema, no restaurante, no pet shop, porque a gente tem tudo isso. Ela vai pontuando no score de saúde dela. Eu marco pelo aplicativo quando eu faço alguma coisa? A gente recebe tudo isso. Inclusive, a gente manda esses dados depois para o empresário saber o nível de utilização. Exatamente, os colaboradores Exato. estão Tipo, assim, utilizando. quem é que está engajado, quem é que está usando, cumprindo a LGPD, obviamente. Sim, né? sim. Sem dados específicos. Hoje em Vai na consulta dia... psicólogo toda semana, tá com grande problema no psiquiatra. Não, hoje em dia a gente cuida de tudo. E ao final de um período, por exemplo, a Bia e a Paola que mais pontuaram, a gente geralmente bonifica 10% da base para gerar aquela competição virtuosa na empresa. Para a Bia comentar com a Paola, tu ganhou, Bia, mais R$2.000 na tua conta esse mês? Como assim, mais R$2.000? A empresa está pagando mais agora? Não. A gente está usando os benefícios que a empresa agora tem com a Progeny. E por estarmos mais saudáveis e mais engajados, a gente recebe esse valor na conta. E não é pontos, pessoal. Não é cashback. Não. Tu tem que usar, tu tem que estar engajado para te ganhar. Então não é assim, eu contratei, vou ganhar. Não. Tu tem que engajar a galera. E isso é bom. Por quê, pessoal? Porque o empresário ou empresária, o gestor do nosso benefício também ganha. Então, no fundo, a gente é a primeira empresa, e isso é muito forte, tá? A gente é a primeira empresa que está em todo o Brasil. Atendimento da Bia e da Paola vai ser onde eles estiverem hoje no Brasil. A ser um investimento que retorna financeiramente. Então, a gente não é uma empresa que gera um custo para a tua empresa. Porque geralmente é assim, né, Paola? Esse é um ponto importante. Tu falou, acho que a palavra-chave quando a gente fala de benefício, que é custo. E eu percebo que provavelmente teve um recorte aí na história em que, na cabeça do empreendedor, do empresário, do gestor, o benefício ele deixou de ser custo e passou a ser algo estratégico. O que tu acha que aconteceu nesse meio tempo e quais são os fatores que contribuíram para essa mudança de chave, de percepção, né? Primeiro, foi uma questão social, tá? Hoje a gente percebe, e isso não é só dentro das empresas, tá?
A nova geração que está vindo, que é a geração que vem com muito conhecimento em IA, inteligência artificial, mecânica quântica, computação quântica, que é o que vai moldar o futuro, tá? Isso vai moldar o futuro. Quem não se adaptar a isso vai quebrar. É que nem Bill Gates dizia nos anos 2000. Ele dizia o seguinte: existem 2 tipos de empresa. As que estão na internet e as que já não existem mais. Nossa. Isso é válido para esse momento agora. Porque vai existir aquelas que vão usar IA, inteligência artificial, nas suas empresas, e vão ficar aquelas que são defasadas. Elas vão deixar de existir porque não vão ter a influência e a importância suficiente na sociedade que a gente vai viver. Volto para responder a tua pergunta, Paula e Bia, que é qual? A gente teve um gap de transformação cultural agora, de um tempo para cá, que é as pessoas deixando de ir para balada, por exemplo, para começar a correr na rua, para ir numa cafeteria, para viver mais o dia do que a noite. E isso, a gente vê esse impacto também nas empresas, aonde os colaboradores, tendo em vista, e isso é influência da internet também, essa questão excessiva de dopamina, né? Onde as pessoas estão sempre querendo mais, sempre querendo uma adrenalina, sempre querendo... Isso tem mexido com a cabeça das pessoas. Então, a valorização, e isso enquanto gestor a gente enxerga, né? Tu valorizar o teu colaborador não é só porque tu quer cuidar dele. Isso é super válido, é super importante, mas vai além, porque isso vai impactar na tua empresa. Então, tu precisa ter um colaborador saudável na tua empresa para que a tua empresa esteja saudável. Porque esse colaborador, ele vai contaminar ou ele vai incentivar todos os outros. É uma moeda de 2 gumes, né? A gente sabe que se tu tem pessoas saudáveis e que tem a tua cultura, que tem a tua pegada, tu vai incentivar que mais pessoas tenham essa visão de valorização. Até ela mesma, né, Rodrigo? Ela vai disseminar a palavra ali da empresa, ela vai querer trazer mais pessoas para aquilo ali. E eu senti isso na prática também. Total. Agora, complementando o que vocês estão falando, porque eu disse que eu gosto de dados, né? Eu sou RH, eu gosto de dados. E eu fui atrás de informações em relação aos benefícios. E eu vi uma pesquisa bem interessante da Foco no Bem-Estar, de 2024, que diz que a maioria das empresas, e aí o número exato, 72,81%, está priorizando a saúde mental e física das equipes, reconhecendo esses pontos como fundamentais para alcançar bons níveis de produtividade. Com essa informação, Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para esse percentual, que eu sou péssimo de cálculos aí, que ficou sobrando, 100%, que ainda não tem nenhum benefício, sabe? Nós estamos aqui falando desse que foi da saúde mental e da saúde física dos trabalhadores. O que tu diria para essas empresas, melhor para esses gestores que ainda não enxergam, né, os benefícios, além do refeição e alimentação, como algo importante para o desenvolvimento e para a motivação também da sua equipe, né? Porque como a Paula mencionou, a gente olha muito ali a questão dos colaboradores, eu vou nessa empresa que tem benefício XY, ou não faz sentido, esse todo mundo tem. Nas entrevistas, a gente escuta muito. A gente fala o salário, pelo menos nas minhas últimas entrevistas, né? A gente fala o salário, mas as pessoas tá aí, benefícios. E daí, tipo, isso é muito vago. Tu ter um salário atrativo, né? Não é mais somente isso que é importante. Então, o que tu diria para esses gestores e líderes que ainda enxergam os benefícios como um custo e acabam não tendo aqui, conforme essa pesquisa, não tendo esses benefícios, esse olhar para os colaboradores na empresa? Isso, primeiro, é um impacto latente nas empresas que não têm. E se tu for analisar, Bia, estatisticamente, tem várias literaturas sobre isso, artigos sobre isso. Essas que não têm, elas possivelmente estão lucrando menos do que as que têm. Isso é estatístico, isso não é da nossa cabeça. E tu diz isso pela rotatividade de colaboradores ou... Por vários aspectos. Pela rotatividade, pela falta de atratividade. Porque, como a Paula falou no início, lança no LinkedIn uma vaga com 300 benefícios da Progeny. Vê quantos candidatos tu vai ter. Faz esse teste antes de nos contratar, inclusive. A gente tem tanta segurança no que a gente está falando e por conhecer o mercado de benefícios e saúde, porque esse é o nosso mercado, que a gente sabe que isso impacta. Eu ainda estava em reunião agora, 2 dias atrás, com os nossos clientes, e ele dizia assim: Rodrigo, na época eu nem entendia todos os teus benefícios, mas só em dizer que eu tinha isso para o nosso time, a gente começou a contratar gente assim de tudo que é lugar. E tem uma grande delicadeza no mundo que a gente está vivendo, pessoal, que hoje nós estamos sem fronteiras. O que é isso? É o mesmo desenvolvedor de software, por exemplo, que
trabalhava para o Brasil somente, em razão da geografia, ele trabalha para o mundo, ele ganha em dólar e euro. Então, assim, se tu aqui dentro, tu não vai conseguir competir com dólar e euro, porque senão tu vai pagar todo o teu salário para um cara só. Tu tem que ter um time. Hoje, os benefícios, eles são o real diferencial para te competir com empresas mega gigantescas, internacionais e que pagam em euro e dólar. Então, assim, tu ter esse meio de benefício para te poder proporcionar e ser um grande diferencial de impacto, tu faz com que até aquelas micro e pequenas empresas consigam competir com as grandes. Que ele nunca teria um bom profissional se ele não pagasse ou horrores, e é difícil tu competir com um banco, por exemplo, pega um grande banco que ele vai pagar um salário 10 vezes mais, mas se tu trouxer benefícios atrativos, tu vai te colocar num mercado onde tu vai ser uma concorrência aceitável no mercado. Tu vai dizer assim, olha, tudo bem, eu não te pago esses horrores, mas aqui tu vai ter benefícios que lá tu não tem. E aqui eu vou te olhar com os olhos que lá não te olham. Então eu vou cuidar de ti como um ser único. Isso é super importante. Tu traz o que a gente chama de a personificação do indivíduo. Tu olha pra pessoa, tu olha pra Paola isso é difícil, né? e pra Bia. Isso é muito difícil. Ainda mais quando tu gera um time muito grande. É Sim. difícil tu olhar pro indivíduo. Mas como a gente traz todos esses dados, a gente traz uma gamificação para isso, a gente consegue metrificar isso para o colaborador e para o empresário. E tem alguma... Te escutando agora, eu tenho pelo menos a percepção de que o nicho que mais gera atração para o benefício é o bem-estar e saúde. Tu tem uma visão sobre isso? Tu tem algum recorte, alguma metrificação? Porque, pelo que eu entendi, é um leque gigantesco. Tem alguma porcentagem, tem algum nicho ali que gera mais atração da galera hoje? Hoje a gente vê, até, Paula e Bia, pela NR1 aí da vida... Que foi Que é- adiada, prorrogada. Exato, que isso, ela não é nova, tá? Ela já existia, só que agora ela tá em voga. Que é o quê? Psicossociais, né? É tu cuidar da mente do colaborador e das questões que o permeiam. Como na Progend, por exemplo, Paula, para responder a tua pergunta, a gente tem 3 faixas principais, que é saúde, proteção e bem-estar. A gente consegue cuidar de cada um fora da empresa também. Então, não são só benefícios que tu vai usar dentro da empresa. Tu vai no cinema com teu esposo, com teu filho, tu vai num restaurante, tu vai numa brinquedoteca, num pet com teu cachorro. Isso é bem-estar fora da empresa, que vai deixar o colaborador mais feliz, mais saudável e mais motivado. E ele está lembrando, e a gente sempre deixa isso muito claro, ele está lembrando da empresa que está valorizando ele. Porque a gente não atende B2C, por exemplo. Então, não tem como ele ter esse benefício se ele não estiver vinculado a um CNPJ. Isso é super importante. Sim. E o que a gente garante é que a gente sabe que a família, né? Eu sou um cara muito família, assim. A família é a grande defensora das nossas decisões também. Então, é a grande influenciadora das decisões. Nesses âmbitos, a gente garante que os familiares tenham as mesmas condições e possam ter todos os benefícios, mesmo não sendo da empresa. Então, pelo colaborador ter esse vínculo de CNPJ e de ser colaborador da empresa, a família dele também vai ter toda essa vastidão de benefício e vai poder aproveitar com ele. Então, de fato, a gente enxerga que o real cuidado do colaborador, ele vai além da empresa. É quando o cara pisa da empresa para fora que tu pensa assim, tá, lavei minhas mãos, não preciso mais disso. Não, pelo contrário. Tu precisa cuidar dele para que no dia seguinte ele venha ainda mais motivado e mais feliz e lembrando de ti. E aí respondendo sobre o tipo de benefício, né, Paula? E Bia. Esses estão bastante em voga por tratar da saúde, da mente, porque está muito incipiente isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, se a gente tivesse que entrar aqui no estúdio do podcast e a chave quebrasse no miolo, a gente não entraria. E isso criaria um desgaste emocional pra gente gigantesco, porque a gente tem horário para cumprir e tá fazendo isso aqui. A gente tem assistência chaveiro. E procurar O cara no Google, viria eu já aqui, tive isso. tu liga para o central e ele vem aqui. Se a gente tá aqui e estoura um cano do banheiro, por exemplo, o que a gente faz? A gente sai desesperado, cancela o podcast e sai correndo. Não, tu chama assistência encanadora. Então, assim, são coisas que não estão no teu radar, mas, tipo, se tu saísse de casa, vestida como tu tá, boa pinta, vocês com mulheres com classe, e fura 2 pneus. Quem é que troca o pneu? Quem é que dá uma pane seca que tu fica sem gasolina? Tu chama o guincho. Então, são coisas assim, ó, não estão no teu radar. E eu trago um exemplo. A gente atende muitas transportadoras, né?
Aí eu tava falando com uma cliente, ela assim, Rodrigo, tu não sabe o que aconteceu. Tive que acionar seguro acidentes pessoais. Que é o quê? É uma fatalidade no trabalho, né? Eles foram carregar uma carreta com um trator, e aí uma das empilhadeiras estourou um elástico de aço e deu direto no colaborador. Fatalidade, morreu. Meu Deus. Veio a óbito. Como é que tu fica emocionalmente para cuidar de uma situação dessas? Tá no teu radar? Não tá. São coisas que fogem do teu radar, mas que se tu tiver uma proteção para isso, é uma incomodação que tu não vai ter. Tu vai ter uma incomodação emocional, certamente. Tu vai ter que motivar o teu time, tu vai ter que mostrar que vocês estão cuidando nesse momento delicado, cuidando das famílias, porque a família desse colaborador não era daqui. Teve todo o translado da família para vir para fazer o óbito. Então, são assuntos que a gente não gosta de falar e etc. Tu não quer rastrear isso, mas se tu tiver isso, na ponta do lápis, vai sair mais em conta do que se tu não tivesse. Então, assim, não é só psicologia e psiquiatria, como todo mundo tá dizendo assim, não, agora eu tenho a psicologia aqui dentro. Não é só isso, pessoal. Se tu tiver algo que te protege de ponta a ponta, 360, como a gente fala, tu vai ter esse cuidado que tu precisa. Inclusive, o nome da Progent, ele tem um porquê, né? Não é só porque é um nome americanizado. O A Progent é de ponta a ponta da vida do colaborador, que é o quê? É A de assistência, Pro de proteção, G de gênese, que é nascimento, porque a gente pega desde o início da vida da pessoa, e end, em inglês, que é fim da vida, porque a gente pega do início a fim da vida da pessoa. Nossa, eu adoro esses nomes super bem pensados, que fazem um sentido, né? Muito legal. Exatamente. Agora, eu a cabeça de RH pensando, né? Porque nessa situação desse colaborador, tá? Pensando aqui no RH da empresa, que acontece essa fatalidade. Como é que o RH vai fazer para entrar em contato, para ver toda essa assistência, sabe? Porque o colaborador não vai poder ter acesso. E aí, acredito eu que a empresa, né? Eu já me colocando no lugar dessa situação. Eu, enquanto RH, que ia ter que, de uma certa maneira, cuidar desses detalhes. Cuidar, que eu digo, o que a empresa tem para esse momento, até porque foi um acidente de trabalho. Como é que o RH vai acionar esse benefício, né? Claro, tô falando desse exemplo que tu trouxe. Mas, por exemplo, a Paola lá tem o benefício e aí deu um problema no carro dela, no meio da estrada, de noite, sei lá, 23 horas da noite. Como é que ela vai conseguir acessar esse benefício, conseguir ter esse benefício? A gente, Bia, nasceu pensando que a gente tem uma vastidão de público, tá? A gente pega desde 14 a 70 anos. Isso são os nossos clientes hoje, estatísticos. Por isso, por a gente ter um público que também excede a normalidade do digital, que é um público 60 a mais, a gente também pensa muito neles, que é o quê? A gente tem aplicativo, então eu posso acionar aqui agora. A gente tem uma plataforma e a gente tem uma central 0800, que é o nosso call center, que está lá agora. Enquanto a gente está conversando, eles estão atendendo. Cara, eu vou te dizer que eu prefiro. Exatamente. Eu tenho 31 anos e eu não abro mão de coisas serem resolvidas por ligação. Também. Exatamente. Pega o telefone, liga pra cidade. Fala com uma pessoa. Ai, papum. Não fala com o bot. Exatamente. Não fala com o robô, com uma central. Diz que 3. Diz que 5. E aí, pô, tu tá nervoso, não, quer tu tá resolver a ali situação. naquela emergência. Tu tá com um cano jorrando água aqui. Exato. Então, assim, a gente tem, Bia, atendimentos diversos. Por isso que a gente fala, a gente tem suporte personalizado para cada uma das assistências. Porque, tu vai no cinema, tu pode acionar pelo aplicativo, tudo certo. Agora, deu uma pane no teu carro, deu uma assistência à fatalidade dessa, funeral. Tu quer falar com uma pessoa, tu quer falar inclusive com um psicólogo muitas vezes, que a gente direciona se a pessoa tá acabada, porque vai estar. Então, a gente tem todas essas formas de acionamento porque a gente entende que tanto o nosso público ele é diverso, quanto as necessidades também são. Eu acho que a gente está se encaminhando para um mercado que visa mais flexibilidade, mais humanidade, mais tecnologia. Acho que tudo meio junto, né? E a tua proposta, ela abrange essas 3 frentes. Acho muito legal. Eu, enquanto RH, também me coloco nessa reflexão de olhar para a equipe, ver o que faz sentido, dar uma enxugada no que não faz sentido, ser mais assertiva, me conectar, atrair, me posicionar no mercado com uma marca empregadora bacana. E daí agora eu vou te fazer uma pergunta, acho que polêmica, que talvez seja difícil de tu responder. Mas se tu pudesse escolher um filho preferido, aquele benefício único. Paola, eu não abro mão de oferecer isso aqui.
pra equipe? Ou Qual pro que tu RH só tem apostaria? dinheiro pra escolher um benefício. Já tive, tu tem que escolher isso ou isso. Qual que tu apostaria? Olha, de fato... É que nem mãe, agora eu não tenho filho preferido. Um filho que tu gosta um pouquinho mais, vai. Aí é que tá. Olha a diferenciação do que a gente tá falando, né, gurias? Que é o quê? A gente sempre... A gente tem lá, até no nosso dashboard de apresentação pro RH, né? A gente mapeia com os nossos clientes 20 desafios. Deles entra turnover elevado, altos custos com benefícios de saúde, rotatividade, processos trabalhistas, altíssimo no Brasil. Processo trabalhista por desvalorização, por exemplo. Então, a gente tem 20 lá, tá? E um desses é a dificuldade do RH de gerir vários benefícios de empresas diferentes. Então, tu tem 300 boletos para pagar, tu tem 300 gestões para pensar, então, mas quando é que vence aquele? Mas quando é que é a pólice daquele? Quando é que... Isso gera uma incomodação gigante nas empresas, porque a gente está falando de empresas grandes também, né? Onde, imagina, 1.000, 2.000 colaboradores, tu tem que gerir cada um deles, cada acionamento deles, cada direcionamento. Na Progend, eu falei vários benefícios, mas a gente se enxerga como um só. Porque a gente é 360. É em um benefício que tu vai ter mais de 300. É isso que a gente vê. Tipo assim, tu vai contratar uma empresa, tu vai ter um boleto e uma gestão de RH para ter mais de 300 benefícios. Então, pensem e imaginem a economia que a gente gera por tu conseguir proporcionar tudo em um só lugar. Mas, para ser mais específico na tua pergunta... Tu deve ter um preferido. Eu elevaria pro momento que a gente tá Todos vivendo. os filhos são maravilhosos. Porém, o meu mais velho... Todos são queridos, né? Benquistos. Mas eu diria assim, ó, que o plano saúde talvez seja o que mais está em alta, assim. E o que é o plano saúde, né? É que entra ali a telemedicina, entra os descontos em medicamentos, entra assistência nutricional, entra tudo que for para o cuidado da vida daquele colaborador naquele momento. Os demais são mais questões emergenciais, o outro é mais lazer, então é o bem-estar dele mesmo. Mas essa questão saúde, assim, ó, quem não tiver, pessoal, tá perdendo mercado, tá perdendo espaço e vai sentir esse impacto no faturamento. Então, assim, a gente não está falando de mundo ideal, propósito de vida. Não, a gente está falando assim, ó, se tu quer uma empresa sustentável, tu precisa ganhar dinheiro e ganhar dinheiro de forma saudável. E a gente está aqui para ajudar. Tu tem um filho preferido? Ainda bem que eu só tenho uma. Um filho benefício preferido? Ah, tá. Eu já pensando na minha filha. Agora é a Progend, mãe, eu agora acho, é a Progend, tá. E a saúde. Se eu pudesse escolher, assim, né? Como tento algumas vezes. Eu conheço. Tá, mas vamos começar por qual? Com certeza, a saúde. Porque o colaborador que cuida da saúde mental dele, automaticamente ele vai conseguir lidar com os desafios que a gente não tem como escolher, né? Na vida. Então, eu acredito que tu estando bem emocionalmente, tu vai conseguir lidar com desafios da tua vida, sabe? No mercado de trabalho. Eu tive um filho preferido também, da minha atuação enquanto CLT, numa empresa que acho que não era também muito óbvio na época, oferecia terapia. 2 créditos que eles chamavam de terapia, então eram 2 terapias por mês, sem custo algum para todos os colaboradores. E muitas vezes era entendido que a terapia era uma coisa que a pessoa não podia arcar por fora, por conta própria. Pelo custo, enfim. Então, ela usufruía daquilo ali com muito gosto. Porque estava de fácil acesso para ela. E também tá muito ligado com o que vocês disseram da saúde. Exatamente. A gente, inclusive, tem 2 terapias mês, então... Viu só? Para ficar E o assunto tá muito bom, mas estamos quase finalizando os nossos minutos. E antes de finalizarmos por total, Rodrigo, a gente gostaria que tu explicasse agora o motivo que tu trouxe a tua xícara, o porquê que ela é especial para ti. Bom, primeiro eu vou explicar o porquê que eu trouxe ela, mas antes disso, eu traria 2, tá? Eu quase trouxe 2 canecas. Por que não? Porque eu pensei, não, 2 é exagerado. Porque eu tenho história com as 2. Uma de café e uma de água. Não, e as 2 são de café mesmo, Bia. Qual é o ponto, né? Essa aqui, por que ela é especial pra mim, tá? Eu sou um cara muito família, assim. Minha família é tudo pra mim, assim. Sou um cara que eu dou um braço, uma perna por eles, fácil. E quem me deu essa caneca aqui foi a minha irmã. Uma viagem dela para Dubai, etc. Ela me trouxe. E com outras coisas. E ela é uma pessoa muito especial para mim, pela proximidade que a gente tem, assim. A gente veio para esse mundo porque a gente tinha que vir para esse mundo juntos, entendeu? Então, assim, eu tenho um carinho por ela gigantesco, e ela por mim. É uma reciprocidade gigante.
Então, em todo lugar que eu tô, eu lembro dela. Todo lugar, a viagem que eu vou, eu digo assim, pá, a Dani teria que estar aqui. Ela teria que estar vendo isso aqui que eu tô vendo. E vice-versa é a mesma coisa. Quem então, é o mais velho mesmo? ela é mais velha. Ah. Eu sou o novato da família. São 2 só, eu e ela. Então, assim, a gente tem uma proximidade, uma pegada de vida, assim, muito grande. A gente compartilha muita coisa. Então, todo lugar que eu vou, sempre que eu posso, eu lembro dela. E trouxe ela aqui comigo, porque ela é minha parceira de vida que bacana. e de história. Então, isso é uma delas. A outra caneca, eu ganhei há muitos anos. Eu devia ter uns 15 anos, eu acho. Faz tempo, hein? Tô velho. Olha a barba. E ela é um boneco, tipo um cebolinha, assim, cheio de objetos. Tem skate, tem bicicleta, tem óculos de natação, tem prancha de legal. surf, tem... E isso é minha vida também, assim, porque eu sou muito ligado ao esporte. Eu gosto muito de atividade física, senão eu não estaria no negócio de saúde, né, pessoal? Sim, Então, sim. assim, eu tenho que cumprir com o que eu acredito. Então, o esporte faz parte da minha vida. A vida inteira eu lutei, nadei, corri de bicicleta. Tô sempre na ativa, assim, porque, de fato, eu acredito que isso mexe com a nossa cabeça positivamente. Então, o que a gente libera de endorfina, dopaminas e etc., contribui muito. Então, eu quase trouxe 2 canecas. Não trouxe, porque senão não ia ter espaço na mesa aqui. Mas na próxima eu prometo trazer. Gostamos de colecionadores de canecas. É verdade. Somos adeptas também. Rodrigo, muito obrigada. Mensagem final. Ah, claro. Pra gente poder finalizar, então, né? Te agradecendo pela tua vinda, pela tua participação. Acho que é um assunto que realmente está em alta, que as pessoas buscam se aprofundar, conhecer, tomar decisões com base nisso, né? Então, a gente queria te convidar para deixar uma mensagem final, inclusive aonde as pessoas te encontram um pouquinho mais da tua empresa também, em relação a essa parte de benefícios. Boa. Bom, trago uma frase, então, para benefícios e saúde e bem-estar, né? Eu vou pegar a fala do Bill Gates, que eu falei no início do podcast, e vou adaptar para o que eu acredito, né? Existem só 2 tipos de empresa no mundo atualmente. As que cuidam dos colaboradores e as que não cuidam. As que não cuidam vão deixar de existir. Então, pensando nisso, a Progent pode ajudar vocês. A gente tem mais de 300 benefícios, mais de 5.000 cidades e 26 estados, e a gente adapta a necessidade de cada empresa. Então, a gente vai poder cuidar de cada indivíduo da tua empresa e também impactar positivamente no teu faturamento. Para me conhecer e mais estar para a empresa, Rodrigo Cavalheiro, Instagram é o que mais uso, LinkedIn também. Rodrigo Cavalheiro é um fundo amarelo, não tem erro. Fundo amarelo. Amarelo tem Vão um me podcast. achar. Tudo tem a ver, ó. RH tem um sinal. Da empresa é @aprogend, APROGEND, que é um nome um pouquinho mais difícil, mas tem sentido, os benefícios são ótimos. E também tem as outras competências lá, se quiser conhecer um pouco mais a GS, Somos a GS, Salt Summit, só Salt Summit, colocar lá que vai conhecer também. Fico à disposição, espero poder estar conversando com a empresa de vocês logo, logo. Muito obrigada. Te deixando um presente Boa. também para Muito obrigado. poder usar e lembrar desse momento, lembrar da gente. Lembrar do Lembrarei. Café com RH, né? Isso aí. Boa. Finalizamos mais um episódio do Café com RH. Muito obrigada a todos que nos escutaram até o final. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, que não tem Facebook, que nem eu falei no vídeo. Criei o Facebook do Café. Nos acompanhem, siga a nossa... Como é que é o... Se inscreva no canal. Eu tô pegando aí do jeito, tá? Se inscreva no canal, @Café com RH. Nosso LinkedIn, Paola Centenaro. E o meu é a Beatriz.Santana com 2 N's. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.